Graça e paz em nome de Jesus. Grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso nós estamos alegres. Aleluia. Nós estamos este ano aprendendo ainda mais com Cristo Jesus através dos evangelhos. As meditações nos domingos, as meditações nas nossas devocionais a cada manhã. Estamos focando a pessoa de Jesus, os ensinos de Jesus, a personalidade de Jesus, a maneira como Jesus se relacionava, como ele pregava, as curas, as libertações, sinais, prodígios e maravilhas do nosso amado Jesus, as parábolas e tantas coisas preciosas. Ele, Jesus, continua sendo aquele que edifica a igreja, o dono da igreja. E nós, como discípulos seguidores, precisamos cada vez mais aprender com ele. Nós vimos já Jesus sendo apresentado em Mateus capítulo 1 ao 4. Depois nós vimos Cristo Jesus ensinando o ensino do reino de Deus em Mateus 5, 6 e 7. E agora estamos vendo o poder de Jesus em Mateus 8 e 9. Domingo nós fomos ministrados sobre o milagre de Jesus, vimos uma grande necessidade, uma grande decisão, uma grande fé e um grande milagre. Hoje nós vamos continuar no capítulo 8 de Mateus, do verso 23 ao verso 27, e o tema da nossa meditação é grandes coisas. O nosso Deus, independente da nossa pequenez, o nosso Deus é grande. O nosso Deus, independente da nossa fé, das nossas capacidades e realizações, o nosso Deus, ele é grande. E hoje nós vamos ver uma história muito conhecida nesse texto aqui, Mateus 8, 23 a 27. E nós olhamos ali no primeiro versículo da nossa meditação, o verso 23, então, entrando ele, Jesus entrou no barco, seus discípulos o seguiram. Eu pergunto, quem foi o primeiro que entrou no barco? Jesus. Então vamos já de início tirar da nossa cabeça que a ação dos discípulos ao enfrentar a tempestade ocorreu por pecado, por desobediência ou por qualquer outro motivo. Eles estavam seguindo o Mestre. Os discípulos, matatês, aprendiz, pupilo, aluno, seguidor, eles não estão em desobediência, eles estão seguindo o Mestre. Aqui eu já aprendo uma verdade tremenda. Seguir a Jesus não significa estar livre das tempestades, dos problemas, das lutas, das dificuldades. Vemos então nessa história o poder de Jesus. Jesus tem poder sobre a enfermidade, Jesus tem poder sobre os demônios. No texto ainda da leitura de hoje, Jesus vai expulsar demônios de 2 gadarenos. E aqui nós vamos ver então essa história maravilhosa, extraordinária, conhecido por todos, até por crianças, mas sempre a palavra de Deus é viva e nos traz lições preciosas. O ponto número 1 dessas grandes coisas, desses grandes acontecimentos é uma grande tempestade. Olha o verso 24. Os discípulos seguiram Jesus, entraram no barco. Verso 24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade. Uma grande tempestade. A palavra aqui para tempestade é seimos, que é a mesma palavra que nós usamos hoje, né? Para terremoto, para abalos. Então não era uma coisa pequena, era grande. A palavra grande aqui é mega, grande tempestade. Quando a gente ouve, não é, testemunhos de pescadores, de missionários que usam de embarcações de tempestade, a gente fica
né? Meio que aterrorizado. Eu já passei por tempestade que para mim pareceu grande, mas não era não. Porque quando é grande, eu não sei se você já assistiu aquele programa de pesca mortal, é a profissão mais perigosa do mundo. O barco fica, Jesus amado, não é? Então imaginemos uma cena assim, dessa grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, então ondas perigosas. Nos outros evangelhos fala de ondas grandes que estavam enchendo o barco. Notem que existiam discípulos de Jesus que eram pescadores profissionais. Não era assim, gente que nem eu e você, né? Que bate uma ondinha ali no barco, a gente já fica com medo. Não, eram pessoas que já tinham certamente experimentado isso. Mas ali a gente vê que essa grande tempestade, o barco era varrido pelas ondas, não é? Então uma grande tempestade. E no meio dessa tempestade, o que me chama muito a atenção é a continuidade. Entretanto, Jesus dormia. Entretanto, Jesus dormia. Queridos, olhando ali o que aconteceu, não é? Antes, a gente percebe que Jesus, ele não parava. Ele ministrava cura às multidões. Ele subiu no monte, ele pregou a cansaço. E Jesus está dormindo no meio de uma tempestade. Eu imaginava isso, já vi algumas figurinhas, fotos, etc, de um barquinho ali, né? Todo descoberto, e a tempestade caindo sobre Jesus, ele dormindo. Eu acredito que, né, aquele barco devia ter ali na frente, já viram aquele barquinho que tem aquela cobertura de proteção? Eu creio que Jesus estava no barquinho assim, não é? E ele estava dormindo ali. Bom, mas havia tempestade, uma grande tempestade. A minha primeira pergunta é: qual é a tempestade que você está vivendo hoje? Não é se você está vivendo alguma tempestade, porque certamente você está. A nossa vida, a gente pode escrever um livro com o título De Tempestade a Tempestade. Muitas vezes você está passando por uma, nem acabou de passar por ela, já vem uma maior ainda. É verdade ou não é? Tempestades, tempestades, tempestades. Não é? Nesses dias a gente tem visto a tempestade atingindo a saúde de tantos. A gente tem visto as tempestades atormentando relacionamentos. Vidas que estão aí num barquinho sendo jogadas de um lado para o outro. Mas eu quero dizer para você, mesmo que você não sinta, mesmo que não haja percepção da presença de Deus, eu quero dizer para você que Jesus está perto, Jesus está junto, Jesus atravessa a tempestade com a gente, não é? Ah, mas ele está dormindo, mas ele está ali, não é? Ele está ali. Não parece muitas vezes que Jesus se esqueceu da gente, né? Principalmente nesses momentos de tempestade, parece que ele foi embora. Falando assim para a gente, cara, se vira aí que eu estou caindo fora dessa nau, desse barco. Não, ele está ali junto, ele está conosco. Então, uma grande tempestade. O segundo ponto, um grande medo. Olha ali no verso 25. Mas os discípulos vieram acordá-lo. Jesus está dormindo, a tempestade está ali, batendo as ondas altas contra o barco, enchendo o barco. E os discípulos vão acordar Jesus clamando: Senhor, salva-nos, perecemos, estamos morrendo, Senhor. Outro evangelho fala: o Senhor não se importa com a gente? Que coisa, né? Será que a gente não fala assim com Deus, né, muitas vezes? Deus parece que o Senhor não está nem aí comigo, não é? Senhor, acorda, salva-nos, estamos morrendo. Desespero, eles não chegaram lá e falaram assim: Jesus, nós estamos morrendo, viu? Nós estamos morrendo. O Senhor não vai se importar, o Senhor não liga que a gente morra. Não é? Isso coisa da minha cabeça, né? Se eu estivesse no barco, o Senhor vai morrer também. Nós estamos juntos aqui, não é? Ou então a gente agarrava Jesus ali e falava assim: se eu morrer, o Senhor morre junto.
não é? Mas a gente sabe que Deus está reinando sobre tudo, amados. Pode vir a tempestade que for. Então eles foram tomados de medo. Medo do quê? Nós vamos morrer. Morrer do quê? Como você acha que seria a morte deles ali? Afogado. Não é? Nós vamos afogar aqui, Senhor. Eu não tenho medo de morrer. Muitas vezes entra assim um medinho da maneira como que vá morrer. Não é? E eu falo para Deus assim, Deus, não deixa eu morrer com esse negócio de falta de ar, de afogamento, porque eu fico imaginando, né? Você já se afogou? Eu estava nadando uma vez, última criança a atravessar o rio. Eu estava bem devagarzinho. E o companheiro meu veio por trás pensando que eu estava me afogando e ele queria empurrar eu para frente. E ele... Mas na água, se você pega a cabeça de uma pessoa, qualquer coisa, para empurrar para frente, o que acontece? Afunda. E eu tentava levantar sem saber o que estava acontecendo e graças a Deus que eu pensei naquele momento, eu tenho que sair daqui, bebendo água. Eu segurei, saí daquilo que estava me prendendo ali. Eu fiquei mais de 1 ano sem entrar no fundo, entrava com água só até a cintura, com medo. Medo. Eu tenho um amigo, não sei como é que ele está hoje, mas ele não tomava banho sossegado, ele ficava com medo até do chuveiro. Uma coisa terrível. Medo é uma coisa terrível, não é? Você acha que uma pessoa vai morrer afogada tomando banho? Mas o medo não é uma coisa que tem uma lógica, aqui é lógico que tinha. Qual que é o medo que você tem enfrentado? Medo de morrer afogado com o quê? Medo de doença, medo de dívida. Essa noite eu acordei, né, depois estava conversando com a minha esposa e fui tomado assim por um medo. A minha esposa falou assim, ele sempre esteve conosco, ele está no controle de tudo. A gente sabe isso, mas a hora que bate é o medo. Não é? Eles estavam com medo de morrer afogado. Se você está passando por algum medo, vamos fazer com esses discípulos aqui, vamos acordar Jesus. Não é? Pode ser de madrugada. A Bíblia diz que o nosso Deus não dorme nem cochila. Não é? Deus, eu sei que o Senhor está aí reinando sobre tudo, eu sei que o Senhor está me vendo. Deus, eu estou aqui, essa grande tempestade, o meu coração se encheu com esse grande medo. Senhor, o que está por trás do medo? Jesus vai repreender eles. O que está por trás do medo? Incredulidade e falta de fé. O que está por trás da ansiedade? Incredulidade. Quando a gente vai considerar os sentimentos, a gente começa a perceber que tudo começa por falta de fé. Tudo começa por falta de fé. Amados, nós estamos passando por uma situação onde uma pessoa, ela imaginou o que as pessoas iriam fazer. Eu chamo isso de fé negativa. A nossa fé, ou ela é positiva ou é negativa. Positiva, a gente vai olhar para Deus, para as promessas de Deus, para a palavra de Deus, para o amor de Deus, para o perdão de Deus, para a graça de Deus, e a gente vai falar assim, eu vou sair dessa tempestade. Não por causa de mim, mas por causa do Deus que eu creio. Mas a fé negativa, e essa fé é natural em nós, seres humanos, é sempre pensar o pior. É sempre esperar o pior. É sempre acreditar que as pessoas ao nosso redor querem a nossa destruição. É sempre não ter uma perspectiva divina para o acontecimento. E aí, então, a incredulidade brota e nós atraímos a bênção de Deus através da fé positiva. E atraímos o distanciamento de Deus através da nossa fé negativa. Qual é a fé que você tem tido? Uma grande tempestade, um grande medo. Qual é o medo que você tem vivido?
Em terceiro lugar, um grande Salvador. Olha o verso 26. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? O que Jesus está requerendo deles? Fé. Esses momentos difíceis que nós passamos são os momentos de exercitar a fé. São os momentos que Deus fica olhando para nós, esperando que a nossa resposta às tempestades seja assim: eu creio em ti. Eu continuo crendo, independente de qualquer coisa. A palavra aqui, tímidos, é a palavra também usada para medroso. Queridos, os filhos de Deus, eles não são tímidos. Eles não são medrosos. Você está falando assim: Kiko, você não sente medo? Sinto. Mas o medo não dirige a minha vida. O que dirige a minha vida é minha fé em Jesus. Muitas vezes com a perna tremendo. Mas eu saio do lugar e eu vou andar. Ontem, visitando Samuel, estava contando para o Andrei os medos que eu passei com uma família antiga da igreja. Jesus amado, situações em que tremia tudo, mas eu não ficava parado, não é? Então, Jesus, ele repreendeu os discípulos e ele esperava dos discípulos nesse momento que eles manifestassem a fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança, grande calmaria, o mar se aquietou. Que poder tem esse Salvador, esse libertador? A natureza está debaixo do senhorio de Jesus. O inferno, os demônios, Satanás, todos estão debaixo da autoridade de Jesus. Os prefeitos da cidade, amados, eles não estão fazendo o que eles querem, não. Os governadores, a gente pensa assim: há um que reina sobre todos. Amém. Ou ele faz, ou ele permite que se faça, mas ele, desculpa usar essa expressão, não dá ponto sem nó. Conhece essa expressão? Ele está no controle de tudo. Jesus, ele repreendeu os discípulos, Jesus repreendeu os ventos e tudo ficou calmo, sereno e tranquilo. Um grande Salvador. E aí nós vamos para o último ponto nosso. Isso gerou nos discípulos uma grande admiração. Olha o verso 27. E maravilharam-se os homens, dizendo: que homens? Os discípulos que estavam com ele ali no barco. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Eles ficam admirados. Eles já tinham visto Jesus fazer grandes coisas. Os milagres, as curas, expulsar os demônios. Mas agora eles estão vendo uma outra dimensão do poder de Jesus sobre toda a natureza. Os ventos ficaram quietinhos, o mar obedecendo. Amados, o que Jesus esperava dos discípulos numa situação dessa? Que os discípulos agissem desta forma. Queridos, nós sabemos, nós cremos que para Deus tudo é possível. Mas muitas vezes a mesma Bíblia que diz que para Deus tudo é possível, diz também que tudo é possível ao que crê. Novamente, amados, Deus espera da gente fé. Fé. Então, diante dessas tempestades, vamos exercitar, vamos levantar e vamos falar: fica quieto, vento. Não é? Acalme tempestade. Quando eu vou pescar, eu lembro daquilo que aconteceu da pesca maravilhosa, né? Eu não sei se Jesus sabia que ali estava um peixe, eu não sei se ele mandou os peixes vir ali. Uma coisa eu sei, dá certo. Então eu falo: peixinho, vem morder aqui o meu anzão.
Vem aqui, peixe. É autoridade. Irmãos, vocês lembram lá no começo, quando Deus criou tudo? Deus nos colocou para governar todo o planeta Terra, para governar sobre todos os animais da terra. Então nós precisamos entender isso. Mulheres, vocês podem olhar para a barata e falar, saia daqui. Não precisa ficar desesperada, né? Uma grande admiração quando a gente vê acontecendo isso, a gente olha para Jesus e fala assim, Jesus, o Senhor é demais, o Senhor é maravilhoso. Lendo lá as histórias de Abraão, Isaac e Jacó, tem vindo as lágrimas. Vou ver como o nosso Deus é maravilhoso, como Ele é poderoso e como Ele espera que a gente seja como Jesus, o nosso irmão mais velho, o filho amado dele. Jesus veio. A gente fala isso sem parar, não é? Jesus não veio aqui implantar uma religião. Jesus veio nos ensinar uma maneira de viver. Jesus, ele fez, a gente viu. Aí ele manda a gente fazer, ele está vendo. Aí ele manda a gente ir fazer. Então nós precisamos entender que aquilo que Jesus foi, aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus fez, é aquilo que Ele espera que a gente faça. O discípulo, Jesus deixa claro que o discípulo não precisa ser maior que o mestre. E Jesus falou assim, as coisas que eu faço, vocês vão fazer. E Ele fala, vocês vão fazer coisas maiores. A não ser que você seja um surfista, que esteja orando para uma onda grande vir, se essa onda tem perturbado o teu barco, assim como Jesus, você pode falar, mar, aquiete-se. Tempestade, para. Vento, para. E Deus lá no céu, nosso Pai, Ele vai olhar para a gente, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e quando a gente exercita a fé, a gente agrada a Deus, Ele vai olhar para a gente e falar, esse meu filho, ó, orreira, meu filho. Será que a gente tem agido assim, amados? Jesus espera que respondamos em fé, em todos os momentos de nossas vidas. Uma grande tempestade. Qual a tempestade que você tem passado? A grande tempestade é a que eu passo, não é assim? Alguém chega para você contar um problema, uma tempestade, você fala, irmão, você é canja. Você passa com a maior facilidade. A minha que é uma grande... Não é assim? É porque a gente sente, né? O poder das ondas, o vento contrário, é a gente que sente. Então, a gente é abatido. Qual é o medo que tem abatido você nesses dias? Eu pergunto, Deus saiu do controle? Deus não está mais entronizado no trono branco, reinando sobre tudo e sobre todos? Qual é o medo que tem afligido a sua alma, o seu coração? Você crê em Jesus? Você crê que Jesus, Ele é fiel? Você crê que quando Ele disse assim, ó, eis que estarei convosco todos os dias, Ele está conosco em todos os dias, todas as situações, todos os momentos. Você tem ficado admirado com Jesus? Como é gostoso olhar. Nosso irmão mais velho. Não é uma pessoa disse, ele é nosso irmão. Irmão mais velho. Uma família de 5 filhos, 5 homens, eu era o filho do meio. Quando eu estava com os meus amiguinhos ali, que saía alguma encrenca, eu falava assim, vou chamar meu irmão. Vou chamar meu irmão. Apanhava do meu irmão mais velho, mas nessas horas, vou chamar meu irmão. Nós temos um irmão mais velho a quem recorrer, em todos os momentos. Sabe como o Jesus destrói Satanás? Com o sopro da boca. Ele fala para o vendaval, para a tempestade, barquinho enchendo, ele fala, para. Ele tem poder para falar, já está cheio, o barco vai afundar. Ele tem poder para falar, água sai do barco. Ele tem poder para falar, peixinho,
lançar uma moeda no fundo do lago aí. Vai lá e pega que Pedro vai vir pescar e ele vai pegar você. E Pedro vai, o peixe está lá com o pagamento do imposto na boca. Você fica admirado com Jesus? Jesus tem ficado admirado com a gente ou tem repreendido a gente? Vamos orar? Pai, obrigado por termos a possibilidade de ler a palavra, de meditar na palavra, de aprender com a palavra, de ter a nossa fé aumentada pela palavra. Senhor Deus, muitas vezes, no barquinho da nossa vida, quando a tempestade chega, junto chega o medo também. Não nos deixe, Senhor Deus, perder a fé, perder de vista o Teu poder, a Tua graça, a manifestação do Senhor. Senhor, que a gente possa, mesmo conhecendo uma história como essa, a gente possa ficar admirado com Jesus, sempre, porque Jesus nunca decepciona ninguém. Jesus, nosso irmão mais velho, que cuida da gente, que é o nosso intercessor aí diante do Senhor, papai. Jesus que enviou o outro, o Consolador, Espírito Santo, que é o nosso intercessor aqui na terra, que nós sintamos segurança em cada passo dado rumo ao céu. Amém. Papai, o Senhor sabe se alguém nesse momento está vivendo tempestades, vendavais, ondas terríveis, o Senhor sabe. Senhor, que nesse momento os olhos sejam tirados das ondas, das tempestades, do medo e sejam voltados aos céus, sabendo que o Senhor é socorro presente. Ensina-nos a exercitar a fé. Aumenta a nossa fé. Em nome de Jesus, cientes somos de que, através disso, vem a calmaria, vem o tempo de refrigério, vem o tempo de conforto, vem o tempo de descanso que tanto precisamos, papai. Clamamos em nome de Jesus. Amém, Pai. Forte abraço em nome de Jesus.